Então, a maior tristeza, eu talvez pudesse dizer que fossem as minhas lesões, né? Porque eu começo com 18 anos, né? Depois de uma outra convocação para sub-18, quando eu fui me apresentar, antes de me apresentar, eu me machuquei num jogo. Eu digo que foi um jogo em São Januário. O Anselmo, que vai falar com vocês aqui, vai falar que foi sentado numa cadeira, mas eu já estava lesionado. Eu pudesse dizer, Sidney, que foram as minhas lesões. Mas, cara, eu digo para as pessoas assim, e você sabe disso, eu sou zero frustrado. Zero frustrado. E eu acho que Deus tem um plano para todo mundo. E os planos de Deus para mim era para fazer o que eu faço hoje, porque eu sou completamente apaixonado no que eu faço. Eu acho que eu nasci para fazer isso. E o futebol foi, na verdade, um gatilho, né? Foi, na verdade, as portas, eu como atleta, as portas que me abriram de conhecer pessoas. Eu não te conhecia. Na verdade, o Douglas, né? Que era meu sócio, eu não te tudo, conhecia. Então, assim, era teu o que eu preparador vivencio físico. hoje foi o futebol, foi por conta do que eu realmente fiz lá atrás, como dublezinho, né? E que, por sinal, assim, muitas das vezes eu gosto até de apagar um pouco esse passado, porque o meio, eu acho que eu me preparei, eu estudei, e o meio muitas das vezes olha com um olhar muito... É quase que uma palavra pejorativa, falar, o cara é um ex-atleta. É como se você tivesse usurpando alguma coisa, como se você tivesse se prevalecendo de um... Por ter sido e não por ter se preparado. E é claro que o meu passado eu não ia prevalecer nunca, porque eu não joguei profissionalmente, né? Não fui um ícone como muitos foram. Então eu talvez pudesse dizer, foram as minhas lesões. Não foi, porque eu acho que ali me deu ainda mais discernimento para eu seguir, né? Mas o dia mais difícil da minha vida foi o ano passado. Foi no dia 16 de dezembro do ano passado, quando eu perdi o Henrique. Ali foi difícil. E você já falou aí, né? A minha saída do Vasco, indo para esse outro gigante. E, cara, e todas as vezes que eu penso na saída, eu penso assim no que eu construí de amizade, no que eu construí profissionalmente. O Vasco, em 3 anos e 4 meses, assim, foi completamente intenso. Em tudo, em todos os sentidos, de reviver, de voltar ao mercado, de me devolver para fazer o que eu mais gosto num outro momento, com uma outra cabeça, mais maduro, com a minha família, né, que eu não tinha família na época. E aí, nessas ocasiões, eu consigo trazer para trabalhar comigo o Henrique, que é um roupeiro e um ser humano fantástico. E o dia que eu perdi esse cara, velho, eu não senti dor alguma, nem com nenhum parente que eu perdi na minha família. E foi o jogo mais difícil que eu fiz na minha vida, contra o Atlético Mineiro, semifinal da Copa do Brasil. E o jeito que eu recebi a notícia, como aconteceu tudo, assim, sem sombra de dúvida, foi a parte mais triste. Que eu não queria até pular para não... Vamos pular, que eu também não vou conseguir falar sobre esse assunto, não. A gente trabalhou com o Henrique Não, e é engraçado, assim, porque eu chegava cedo, as pessoas não sabem, né? A gente passou um momento difícil lá no Botafogo quando eu era atleta e ele foi um pai. Você pegou ele como atleta? Ele foi meu roupeiro. Depois como supervisor. Ele foi meu roupeiro como atleta. E o Henrique foi uma pessoa extraordinária, maravilhosa. E por vezes me ajudou ao ponto de me levar quentinha, de me levar pão, assim, coisas básicas assim que eu passava necessidade, né? E aí eu fui atrás dele. Então, assim, e hoje eu quase que me culpo, né? Porque talvez se eu não tivesse procurado ele, os serviços dele, o pai que ele sempre foi, e ele virou pai de todo mundo, né? Não, você não tem que talvez ele não tivesse naquele vestiário, talvez o convívio que ele teve com a gente, a necessidade de trabalhar e tomar condução, por mais que eu tenha enchido o saco dele para ele não ir trabalhar, para ele, talvez ele pudesse estar aí. Mas ele sabe do... E só tem uma coisa que eu vou levar do Vasco. É a camisa dele lá que a gente produziu. A gente leva a camisa dele em todos os jogos. Essa camisa é minha. Essa camisa ninguém tira, não. Você acabou de falar que você não se frustra por não ter sido jogador pelas lesões, porque hoje você faz o que você mais ama. Sim. Né? Cara, eu posso te garantir que o Henrique estava fazendo o que ele mais amava também. A gente sabe da entrega dele, do amor que ele tinha por fazer aquilo também que ele fazia.
a alegria que aquele cara tinha de trabalhar, de estar ali o dia a dia Os com a bordões, gente. né? Aí eu era um cara sensacional. E por isso que eu te falo, cara, não se culpe, porque da mesma maneira que você disse que Deus escreveu a tua história de uma maneira que muita gente pode olhar e falar, pô, o cara na seleção brasileira sub-18, o cara na seleção convocado tem uma lesão no joelho e ali começa a encerrar a tua carreira como atleta. E da mesma maneira que, cara, Deus tinha a história dele, entendeu? E que bom que eu te falo, cara. Você sabe que eu fui uma das pessoas que mandei o Henrique embora do Botafogo, né? Na época influenciado. A responsabilidade é minha, eu sempre assumi. Você sabe que eu sempre fui homem para assumir todos os meus BOs. Mas na época, muito influenciado por alguma situação, eu poderia hoje, com muito mais maturidade, ter contornado aquela situação de uma maneira. E você sabe o quanto que eu fiquei feliz quando você falou que o Henrique estava voltando, que você estava levando ele pro Vasco, que ele conseguiu a vaga lá para ele. Você sabe a alegria. E uma das minhas maiores dores foi não poder estar com ele antes, né? Você teve essa oportunidade, você teve com ele. E o que a gente tem que levar do Henrique é isso, cara. Eu fiz uma viagem para Amsterdã, num torneio que eu fui até como treinador da base do Botafogo, que a gente ganhou lá na Holanda. E o Henrique foi como... todas as viagens eu queria levar o Henrique. E, cara, é um ser humano maravilhoso. Fica aqui a nossa lembrança, o nosso carinho e o nosso respeito por ele, pela família dele. Foi mais uma vítima aí da Covid e vida que segue. Mas... que bom que tu levou ele, velho. Que bom que ele estava lá com você.